Então vamos fazer a nossa reflexão sobre essas leituras de hoje. São duas leituras que fazem uma base para uma boa reflexão. A primeira é que os sumos sacerdotes e autoridades pedem que os apóstolos parem de falar de Deus. Como é que nós prendemos vocês e mesmo assim vocês continuam? E aí fica uma frase que eu quero que vocês guardem, porque é muito atual. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Pegando um gancho junto com o Evangelho, em que Jesus disse: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Depois ele termina: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui, o que nós temos que começar a entender? Que o ser humano tem um mistério de criação que ele não é capaz de dar sentido total à sua vida, que é essa nossa parte espiritual, a alma espiritual. O ser humano, quando age sem a intimidade, sem obedecer à igreja, ele reduz a sua existência à vida terrena. Em outras palavras, a paixões mundanas. E o que acontece muitas vezes? As autoridades políticas que deveriam ser submetidas a Deus começam às vezes a criar leis injustas, leis que vão contra a religião. Nesse caso, o cristão tem o dever de ter objeção de consciência. E quando é uma lei muito grave, por exemplo, aborto, o médico tem que sofrer as últimas consequências para não fazê-lo no hospital público, mesmo que seja por risco de ser demitido, ou alguns países até de responder a processos. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Quando a lei é justa, é pecado desobedecê-la, porque cria uma desordem social. Quando a lei fere a nossa vida espiritual, é contra a vida, é contra a família. Nós temos que lutar, como essa lei recentemente do Supremo, de tirar todas as Bíblias das escolas. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente... Somos 86% de cristãos. De onde vem uma barbaridade dessa? Vejam bem, quem defende Estado laico não sabe o que é Estado laico. Quando fala que isso é por causa do Estado laico. Estado laico é o Estado que permite que todos tenham a exposição da sua religião. Tenham a possibilidade de viver a sua religião. De vestir, de colocar algo da sua religião. Ele não interfere. O que muita gente pensa de Estado laico é Estado ateu, em que é proibido expressar religião. Como é que num país que 86% entre protestantes e católicos são cristãos, você proíbe a presença de uma Bíblia? Você não pode proibir a presença de outros livros religiosos, se for o caso. Mas de onde vem? Como é que a ação satânica acontece? Num país cristão como o Brasil,
Como é que vai? Aqui, antigamente, era muito rápido, né? Os sumos sacerdotes falavam com as autoridades e já começavam a perseguir os cristãos. Hoje é muito mais arquitetado. Existem forças mundiais que preparam pessoas para estar no Supremo Tribunal Federal. E depois, os partidos pequenos, que são anticristãos, só a favor de aborto, começam a provocar o Supremo Tribunal Federal. E isso cria uma via que desvia do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem medo de ir contra os 86% de cristãos. Então é simplesmente arquitetado, como nós estamos vendo hoje, ações atrás de pequenos partidos anticristãos que entram com ações provocando, entre aspas, o Supremo e criando leis que são contra a vida, contra Cristo. E nós precisamos muito, muito de cristãos que sejam como o Evangelho, do alto. Gostei muito da fala do advogado-geral da União, que os cristãos não costumam matar pela fé, mas costumam morrer por ela. Cada dia mais nós vamos ter que viver essa vida dos apóstolos. É preciso obedecer a Deus que aos homens. E cuidado. Cuidado porque não vai ter espaço para o católico tíbio, morno. Não é como hoje, que ainda tem espaço. Quanto mais se aproximar o final dos tempos, ou você é católico de verdade, ou você vai pular do barco. E aí fica essa frase para você refletir. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele.